Olá, professor! Se você recebeu uma criança autista e está querendo algumas dicas de como trabalhar e desenvolver essa criança, esse vídeo é para você. Separamos 6 super dicas para que você consiga fazer um bom trabalho e, principalmente, que a criança consiga se desenvolver e aprender. É importante frisar que o aluno com autismo tem garantido por lei frequentar a escola. Trata-se da Lei Berenice Piana de 2012. Ou seja, a escola ela tem que se adaptar à realidade do aluno. Então, quando a gente está falando de adaptação desse aluno na escola, estamos falando de todos. Os professores, a direção, a coordenação, os amiguinhos da sala de aula. Quando todos estiverem falando a mesma língua e tendo o mesmo objetivo, a criança se desenvolve muito mais rápido. Então, eu conto com vocês para também passar essa informação adiante, que quanto mais rápido o diagnóstico dessa criança é formulado, mais fácil da gente conseguir adaptar atividades para essa criança. Então, quando a criança ela é acompanhada por uma equipe multidisciplinar, médico, psicólogos, fonoaudiólogos, professores, os pais, é muito mais fácil da gente conseguir fazer com que essa criança se adapte às atividades na escola, tá? Então, papai, mamãe, percebeu que o filho está com dificuldade de aprendizado? Procura uma segunda opinião. Isso é muito importante. Finalmente chegamos nas 6 dicas de como trabalhar com uma criança autista na sala de aula. Inicialmente, apresente a criança para os demais amiguinhos da sala de aula, sem utilizar aquela palavra especial. A palavra pode parecer até interessante inicialmente, mas rotula a criança. O ideal é apresentá-la e dizer aos coleguinhas que talvez ela possa apresentar algumas dificuldades. E mostre que todos nós temos dificuldades, cada uma dificuldade diferente. Alguns têm dificuldade para ler, outros têm dificuldade para se comunicar, e ele também tem algumas dificuldades, e que juntos iremos aprender como se comunicar melhor com ele. A segunda dica é trabalhar com referências visuais. Já foi comprovado em diversas pesquisas que o aluno com autismo ele tem maior facilidade quando a linguagem visual é utilizada. Então, se você quer fazer com que ele compreenda com maior facilidade, utilizar recursos visuais pode te ajudar. Uma ideia que pode ser muito bacana é utilizar o calendário visual. Esse calendário visual ele pode ser feito de 2 formatos, semanal e o calendário do dia. Se a criança consegue identificar, através das imagens, qual é o momento para cada ação, é muito mais fácil ela entender que aquele momento é o momento de estar na sala de aula e aquele outro momento, depois daquela figura, é o momento de ir para a quadra ou o momento de ir para o refeitório. Facilita para você a comunicação com a criança se você utilizar o calendário visual. Não precisa inventar a roda. A nossa terceira dica é: converse com os pais. Identifique como a criança já se comunica dentro de casa. Isso vai ajudar você a agregar novos mecanismos de comunicação e não começar do zero. Vai facilitar muito mais o trabalho. A nossa quarta dica é: monte um kit sensorial. A gente sabe que as crianças, quando têm um transtorno de autismo, elas são muito mais sensíveis aos sentidos. E às vezes um som ou um toque pode ficar muito aguçado e tirar a criança da sua estabilidade. Essa caixinha sensorial, esse kit sensorial, ajuda com que a criança consiga voltar ao seu ponto de equilíbrio e de tranquilidade. Nessa caixinha pode ter bolinha de massagem, pode ter meleca se ela gosta de mexer em meleca, pode ter massinha de construir. A outra dica é: pergunte aos pais qual é o objeto sensorial que a criança já utiliza em casa. A nossa quinta dica: divida as tarefas em partes. Se essa comanda for dividida em partes, é muito mais fácil que a criança com autismo consiga entender. Uma comanda muito longa faz com que ela esqueça alguns detalhes. Então, divida em partes. E não esqueça, utilize os recursos visuais. Vai te ajudar muito na hora de fazer com que essa criança entenda aquilo que o exercício pede. Seba, e quando a criança precisa ficar sozinha na hora do intervalo? O que fazer? É exatamente disso que trata-se a nossa sexta dica.
Converse com as crianças e faça um revezamento. Quando as crianças entenderem que elas também fazem parte do processo de educação e desenvolvimento dessa criança e das outras crianças da sala de aula, é muito mais fácil com que elas compreendam a necessidade desse revezamento e também entenda que elas também fazem parte de um processo muito maior na educação. Pode parecer inicialmente que as crianças podem ficar um pouco desconfortáveis nesse revezamento, mas é por isso que ela precisa entender realmente o seu papel no desenvolvimento do coleguinha. Quando ela entende o papel e que o papel dela é tão importante, ela fica feliz porque ela sabe que ela consegue contribuir no desenvolvimento do amigo. Essas são as 6 dicas dessa semana. Eu espero que você consiga utilizá-las no dia a dia na sala de aula. Sabemos que a inclusão social ela é muito importante e que nem todas as escolas já estão adaptadas. Apesar da lei ter sido feita em 2012, muitas escolas ainda não estão preparadas a receber crianças com autismo. E é por isso que é tão importante esse diálogo, essa troca. Então, comenta aqui, fala o que você achou do conteúdo e dê novas dicas pra gente. Assim, fazemos uma rede que ajuda o outro professor. Pode ser legal? Então, é isso. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.